Isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Essas são as palavras de Cristo na última ceia. E sabe, a gente ouve essa palavra aliança e ela aparece o tempo todo na Bíblia. Mas o que ela realmente significa na prática? Parece algo, sei lá, antigo, quase um contrato. Hoje, a gente vai mergulhar fundo em um conceito que, segundo a nossa fonte, é a espinha dorsal de toda a narrativa bíblica. E para guiar a gente nessa jornada, temos um capítulo denso, mas fascinante, do livro Teologia Sistemática de Hodman Williams. E a nossa missão aqui é exatamente essa, sabe? É desmontar essa ideia de aliança. Vamos ver o que ela é, como ela evolui ao longo do tempo, desde a primeira, lá no Jardim do Éden, até o que é chamado de Nova Aliança, e tentar entender por que esse conceito é tão fundamental. O mais interessante é notar como cada aliança parece, construir sobre a anterior, contando uma única e grande história. Ótimo. Então vamos começar pelo básico. Quando o autor fala em aliança, do que exatamente ele está falando? É como um contrato de negócios? É uma ótima analogia para começar. A definição base que ele nos dá é a de um contrato formal, solene e com obrigações. Então, sim, tem essa seriedade. Certo. Precisa ter duas partes, uma promessa central e algum tipo de obrigação ou condição. Mas é aqui que a coisa começa a ficar interessante, porque o autor, logo de cara, divide o conceito em dois tipos bem diferentes. E quais seriam? Primeiro, temos as alianças puramente humanas. Pense em acordos entre pessoas ou nações. Elas são, por natureza, mútuas, voluntárias. Ah, sim. As duas partes sentam, negociam os termos e concordam. O texto até cita exemplos, como o acordo entre Abraão e Abimeleque, ou aquela amizade profunda entre Davi e Jonatas, que foi selada com uma aliança. São acordos entre iguais, de certa forma. Entendi, uma via de mão dupla. Mas imagino que quando Deus entra na equação, as regras do jogo mudam, né? Mudam completamente. E esse é o segundo tipo, as alianças divinas. Segundo Williams, elas são estabelecidas soberanamente por Deus. Não tem mesa de negociação. Deus define os termos, Deus faz a promessa. É por isso que a expressão que sempre aparece é a minha aliança. É Deus quem inicia e garante. Espera um pouco. Se é uma via de mão única onde Deus faz tudo, como é que a gente ouve tanto sobre o povo quebrando a aliança? Parece meio contraditório. Exato. Se Deus garante, como ela pode ser quebrada? Essa é a pergunta-chave. E é a tensão que percorre toda a história. A resposta está na natureza da aliança. Embora Deus estabeleça e garanta a promessa final, muitas dessas alianças tinham uma condição, uma obrigação para a parte humana. A quebra não anula a promessa soberana de Deus lá na frente, mas gera consequências imediatas para quem não cumpre sua parte, entende? Entendi. E outro detalhe que a fonte destaca e que eu achei surpreendente: nem toda aliança divina exige uma obrigação humana, mas todas, sem exceção, contêm uma bênção e são para o bem da humanidade. Isso nos leva, então, para a primeira de todas, certo? A aliança com Adão. E a fonte já começa com uma curiosidade. A palavra aliança nem aparece lá em Gênesis. Exato. É o que a gente chama de aliança implícita. O termo não está lá, mas a estrutura, sim. O profeta Oséias, séculos depois, olha para trás e diz que o povo de Israel, como Adão, transgrediu a aliança. Isso mostra que a tradição já entendia aquela relação no Éden como uma aliança formal. O autor, o Williams, a chama de aliança da vida. Aliança da vida. E como eram os termos, quem eram as partes, qual era a promessa? As partes eram Deus e Adão, que ali representava toda a humanidade. A promessa era a vida contínua, uma comunhão perpétua com Deus, simbolizada pela permissão de comer da árvore da vida. E a obrigação? A obrigação era muito específica, obediência, resumida em um único mandamento: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aqui a fonte faz uma distinção que eu achei crucial. Ele diz que não era uma aliança de obras. O que isso quer dizer? Quer dizer que a vida não era um prêmio a ser conquistado pela obediência. Não era tipo um emprego onde você trabalha para receber um salário no fim do mês.
O salário, a vida, já tinha sido dado como um presente. Ah, entendi. A obediência era a condição para continuar nesse emprego, sabe? Para manter a comunhão que dava acesso a esse presente. A desobediência não foi uma falha em ganhar um prêmio, foi o ato que cortou o acesso à fonte da vida. Faz todo sentido. E essa primeira aliança, mesmo quebrada, parece que já planta uma semente para o que vem depois, né? A fonte fala de um fio condutor. Exatamente, o fio condutor é a vontade de Deus de restaurar essa comunhão. Mesmo no meio do juízo pela desobediência, surge uma promessa lá em Gênesis 3,15, a de que a semente da mulher um dia esmagaria a cabeça da serpente. É o primeiro vislumbre de esperança, um prenúncio de que a história não terminaria ali. E se essa primeira aliança era sobre a vida, a próxima grande aliança com Noé muda o foco para a preservação da vida. Isso. O contexto é o mundo pós-dilúvio. É uma aliança que Deus faz não só com Noé e sua família, mas com toda a humanidade e, o que é incrível, com toda a criação. Com todos os seres vivos. Nossa. A promessa é clara: nunca mais destruir a terra com um dilúvio. E o selo, o sinal visível dessa promessa, é o arco-íris. E o que mais me chamou a atenção aqui, conectando com o que a gente falou antes, é que essa aliança não tem nenhuma obrigação humana, nenhuma condição. Nenhuma. É uma promessa unilateral e incondicional. Deus assume toda a responsabilidade. E isso, segundo Williams, tem uma implicação profunda. Essa aliança funciona como um tipo de presságio, sabe? Ela garante a preservação do mundo como ele é agora, mas aponta para uma transformação futura. A fonte cita o apóstolo Pedro, que fala de uma destruição futura, não por água, mas por fogo, que vai dar lugar a novos céus e nova terra. Peraí, então o arco-íris não é só uma promessa sobre o passado, sobre não haver outro dilúvio, mas também um sinal sobre o futuro. Isso dá uma camada de significado totalmente nova. Exatamente. Ele garante a estabilidade do mundo para que o plano de Deus continue até a sua conclusão final. Ok. Isso nos leva a uma das alianças mais importantes e complexas de todas. A aliança com Abraão. Aqui a história parece ficar muito mais pessoal e detalhada. Sem dúvida. E se a aliança com Noé era universal, para toda a humanidade, aqui o foco se afunila dramaticamente. É para um homem e sua descendência. A aliança é com Abraão, mas a fonte mostra como ela se estende de forma seletiva. Para Isaac, não Ismael. Para Jacó, não Esaú. Parece uma linhagem puramente racial, né? Mas não fica só nisso, certo? O Novo Testamento parece explodir essa ideia. Totalmente. E esse é um dos pontos mais transformadores que o autor levanta. O apóstolo Paulo, em Gálatas, ele diz que a verdadeira semente de Abraão é, em última análise, Cristo. E que os que são da fé, sejam judeus ou não, são os verdadeiros filhos de Abraão. A linhagem passa de algo genético para algo espiritual. Uau! A promessa que parecia restrita se torna universal de uma nova maneira. E as promessas feitas a Abraão são gigantescas. A fonte divide em 3, né? Descendência, terra e bênção. Isso, e cada uma delas tem um cumprimento imediato e um mais profundo, a promessa de descendência, tão numerosa como as estrelas do céu. Primeiro, o povo de Israel. Certo. Mas, na interpretação do Novo Testamento, todos que têm fé. A promessa da terra, a terra física de Canaã, que a fonte diz que foi ocupado nos tempos de Davi e Salomão, mas o livro de Hebreus, citado por Williams, fala que Abraão esperava uma pátria celestial. A promessa se torna a de ser herdeiro do mundo em um sentido espiritual. E a terceira promessa, a da bênção, parece ser o coração de tudo. É o clímax. É o compromisso pessoal de Deus, eu serei o seu Deus, e a promessa de que, por meio de Abraão e sua descendência, todos os povos da terra seriam abençoados. É a missão global já embutida na chamada de um único homem. E para uma promessa tão grande, a obrigação parece até simples. A circuncisão. Sim, um único sinal físico. Mas, de novo, a fonte nos mostra que esse sinal físico apontava para uma realidade espiritual. A circuncisão da carne era um símbolo do que mais tarde seria chamado de circuncisão do coração,
uma marca interna. E a forma como essa aliança foi selada é uma das cenas mais estranhas e poderosas da Bíblia. Aquela dos animais cortados ao meio. Aquela cerimônia em Gênesis 15. É chocante pra gente, mas era o equivalente antigo de um contrato assinado com sangue, da forma mais séria possível. Ao dividir os animais, as partes passavam pelo meio, basicamente dizendo que o mesmo aconteça comigo se eu quebrar a minha parte. Só que, naquela cena, Abraão só observa. É um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa, simbolizando a presença de Deus que passa sozinho por entre os pedaços. O que isso quer dizer aqui? Significa que Deus estava assumindo a responsabilidade pelos dois lados do acordo. É uma demonstração visual, dramática, de que a promessa dependia da fidelidade de Deus e não da de Abraão. Uau, ok. Então a descendência de Abraão se torna uma nação. E isso nos leva à aliança no Monte Sinai, com Moisés. A tão falada antiga aliança. Exato. Se com Abraão tivemos a aliança da promessa, no Sinai temos a aliança da lei. O contexto é o povo recém-liberto do Egito. As promessas de Deus são de que Israel seria seu tesouro pessoal, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Mas aqui a condição é bem explícita. Não é como com Noé ou Abraão. De forma alguma. A condição é o fio condutor de tudo. Se me obedecerem fielmente. A obrigação era guardar a lei, resumida nos 10 mandamentos. E o selo do acordo foi o sangue da aliança, aspergido no altar e no povo, unindo os dois no mesmo compromisso. Diz que o problema não era a lei em si, mas algo mais fundo. Sim, e esse é o diagnóstico crucial. A lei era santa, justa e boa. O problema, como a própria fonte aponta, citando Deuteronômio, era o coração humano. O povo simplesmente não tinha a disposição para obedecer. A lei funcionou como um espelho perfeito que não tinha o poder de consertar a imagem distorcida que refletia, só de mostrá-la com clareza. E essa falha prepara o terreno. Essa é a próxima etapa. A aliança com Davi. Então a gente sai da lei para uma nação e vai para a promessa a um rei. Exatamente. O foco agora é em uma liderança estável, um reino. A promessa central para Davi é uma dinastia, um trono e um reino que durariam para sempre. É uma promessa de permanência. E a garantia? E jurei pela minha santidade e não mentirei a Davi. Parece inabalável. Mas aí o autor aponta uma tensão, que parece uma contradição. A promessa do reino eterno parece incondicional. Só que outros textos dizem que a permanência dos filhos de Davi no trono dependia sim da obediência deles. Como as duas coisas podem ser verdade? Essa é a grande questão da aliança davídica. A solução que o Williams propõe é que a gente precisa olhar para 2 níveis de cumprimento. A permanência da linhagem terrena de reis no trono era condicional. E a história mostra que eles falharam. E essa linhagem foi interrompida com o exílio. Certo. No entanto, a promessa final de Deus, de um reino eterno, era incondicional. Então, como ela se cumpre? Ela se cumpre em Jesus Cristo. Como descendente de Davi, ele herda a promessa. Mas, por sua obediência perfeita, ele cumpre a condição que nenhum outro rei conseguiu. Ele estabelece um reino que não é terreno e passageiro, mas eterno e espiritual. A promessa transcende a falha humana e se cumpre nele. Então, a grande virada na história que a fonte nos mostra é essa. O foco muda da obediência humana, que sempre falha, para a fidelidade de Deus, que é inabalável e se manifesta em Cristo. Essa é a essência da transição. É exatamente isso. E nos leva ao ponto culminante de toda a narrativa, a nova aliança. Que é apresentada não como algo totalmente novo, mas como a realização de tudo que veio antes. Perfeitamente. Ela cumpre e aprofunda as alianças anteriores. As partes envolvidas foi prometida a nação de Israel, mas o Novo Testamento a estende a todos, judeus e gentios, que respondem ao chamado. Como o próprio Cristo disse, é para muitos. E a obrigação? A obrigação se simplifica radicalmente. A fonte afirma que é apenas uma: a fé em Jesus Cristo. E a ratificação, o selo.
O próprio sangue de Cristo. E aí a gente volta para o início da nossa conversa. O mais incrível é como as promessas da nova aliança parecem ser respostas diretas às falhas das alianças antigas. Exato, é um encaixe perfeito. A primeira promessa: a lei será escrita nos corações, não mais em tábuas de pedra. Isso resolve o problema do coração desobediente da aliança do Sinai. A segunda promessa: serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Isso redefine o povo de Deus, não mais por etnia, mas pela fé em comum, cumprindo a promessa a Abraão de uma descendência espiritual. E tem mais. Sim, a terceira promessa: um conhecimento direto e pessoal de Deus para todos, desde o menor até o maior, superando a necessidade de mediadores como na antiga aliança. A quarta: o perdão completo e definitivo dos pecados, algo que os sacrifícios de animais só apontavam, mas nunca podiam realizar plenamente. E, finalmente, a quinta promessa, que é a soma de tudo: uma herança eterna, a pátria celestial que Abraão buscava e o reino eterno prometido a Davi. É impressionante. Fizemos uma viagem por 6 grandes alianças, do Jardim do Éden à Última Ceia. O fio condutor ficou muito claro: um desejo incansável de Deus por um relacionamento com a humanidade. Um relacionamento cujos termos vão se aprofundando, se tornando mais inclusivos e que, no final, não dependem mais do nosso esforço, mas da graça. Essa é a trajetória. E isso nos deixa com um pensamento final para refletir, algo que a própria análise da fonte provoca. Vimos como o Novo Testamento consistentemente reinterpreta promessas físicas e nacionais, como a terra de Canaã ou a descendência de Abraão, de uma maneira mais espiritual e universal. Certo. Isso levanta uma questão importante para os dias de hoje. Considerando que a nova aliança parece redefinir e universalizar essas promessas antigas, como essa perspectiva poderia alterar a nossa compreensão moderna de conceitos como povo escolhido e terra prometida? É uma pergunta complexa, sem resposta fácil, mas que fica ecoando depois de uma análise como essa.